Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu quero dizer àqueles que estão tendo o primeiro contato com o canal para que você acesse esse card acima, só para você se inteirar e entender o motivo pelo qual eu comecei a gravar esses vídeos e criei esse canal. E aos que já assistiram os vídeos anteriores, eu vou começar respondendo uma pergunta que me foi feita ontem. E a pergunta foi a seguinte: Bruno, por que você não começou esse canal a contar a sua história de motivação, de superação, a partir da sua chegada ao Rio de Janeiro? Não seria mais interessante? Sim, seria muito mais interessante. Mas eu, Bruno, eu não podia deixar você que está me assistindo, que veio de família simples, que veio de uma família humilde, de um lugar humilde, sem condições financeiras, acreditar ou continuar acreditando que somente aqueles que possuem dinheiro, que possuem riquezas, são capazes de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, os seus ideais. Se eu começasse a minha história a partir da minha chegada no Rio de Janeiro, é claro que eu, Bruno, estaria por meio dela explicando muita coisa, detalhando muita coisa sobre as quais eu já vivi e passei, pelas dificuldades, pelas superações. Mas eu não podia deixar de contar a minha história, desde a minha infância, as minhas raízes, as minhas origens, os meus princípios, os meus valores, sobre meus amigos, sobre a minha família, porque eu quero exatamente mostrar para você, por meio da minha história, que você também é capaz, que você também pode conquistar os seus objetivos, realizar os seus sonhos, os seus desejos, seja ele qual for. Eu quero mostrar para você, por meio da minha história, que Deus, Ele não escolhe os capacitados, e sim capacita os escolhidos. E a partir de agora, eu começo a contar para vocês sobre a minha chegada ao Rio de Janeiro. Aos 18 anos, ao desembarcar nessa cidade maravilhosa, eu já de cara me deparei com o que poderia ser um grande obstáculo. Como eu, Bruno, com apenas R$ 300, conseguiria me manter no Rio de Janeiro. Conseguiria pagar aluguel, conseguiria me alimentar, me deslocar, entre outros. Tudo caminhava para que eu viesse a desistir desse sonho. Mas naquele momento, eu pensei duas coisas. Uma, ou eu desisto e volto para minha casa, para minha cidade, para minha família, onde eu tinha toda uma estrutura, uma base. Ou dois, me manteria firme e pensaria em soluções para passar por esse obstáculo. Como eu já disse, eu, Bruno, creio, e vou falar isso no decorrer de outros vídeos da minha história, que os obstáculos são exatamente proporcionais ao tamanho do nosso medo. Naquele primeiro momento, confesso a você que eu fiquei com medo. Mas a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: como superar essa situação, esse obstáculo, essa dificuldade? E aí eu pensei, estou eu aqui no Rio de Janeiro, onde eu não conheço ninguém, e outras pessoas no mesmo barco, com o mesmo propósito, realizar os nossos sonhos. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi: eu vou selecionar algumas pessoas para morarmos juntos e daí conseguir economizar dinheiro. E assim foi feito.
Eu, Bruno, quando cheguei ao Rio de Janeiro, morei com 10 pessoas que cada uma tinha uma forma certa, um pensamento certo na cabeça de cada um, de como seguir esse caminho, de como alcançar esses objetivos. Eu, Bruno, nunca fui de questionar o posicionamento de ninguém, as ideias de ninguém, ou até mesmo obrigar alguém a seguir um caminho ou a tomar decisões baseadas naquilo que eu, Bruno, acredito. Claro que eu sempre orientei, mas infelizmente ou felizmente nós temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio da decisão, o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para nós. Eu fui morar com essas pessoas pelo simples fato de não ter condições de arcar com um aluguel sozinho, de ter essa despesa ao chegar no Rio de Janeiro sozinho. Então a forma que eu encontrei foi essa: dividir um aluguel com outras 9 pessoas, o qual eu conseguiria de alguma forma multiplicar esse valor, fazer com que esses R$300 rendessem. Eu estou falando algo muito importante, só para adendar uma informação, que na época eu não entendia e que hoje, para eu chegar onde eu estou, foi de extrema importância. Educação financeira. Saber administrar o seu recurso, mesmo que pouco. Muitas das vezes, o mais importante é você saber administrar o pouco. Sabe por quê? Porque quando você aprende a administrar o pouco, o muito você conquistará. Porque aquele que sabe administrar o pouco terá capacidade de chegar no muito. Terá capacidade de conseguir conquistar tudo aquilo que almeja. Independente se você tem 300 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, isso vai fazer parte, como faz na minha até hoje, para me ajudar a conquistar tudo aquilo que eu ainda desejo. Eu achei importante adendar essa informação com relação à educação financeira, porque infelizmente eu, Bruno, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não tive ninguém que pudesse me ensinar, me educar, me ajudar a como administrar aquele recurso. O que fazer com R$300 para fazer com que a minha vida desse certo e para que eu pudesse me manter no Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei e decidi morar com outras pessoas, eu, Bruno, entendi que eu ia precisar abrir mão de algumas coisas. Da minha privacidade, da minha liberdade, do meu espaço. Mas eu entendi também que isso era apenas uma fase, um momento difícil que eu estava passando e que eu decidi escolher passar por um bem maior. E ao dividir, mesmo que existindo o sacrifício, ao abrir mão do meu espaço, da minha privacidade, eu sabia que tinha algo muito maior me esperando na frente, que isso era apenas um obstáculo na minha vida, que ao ser superado, eu ia aprender muita coisa. Eu ia aprender a superar vários outros obstáculos, várias outras dificuldades. A gente precisa entender, e eu precisei entender, que para conquistar aquilo que a gente quer, que a gente almeja, que a gente sonha para a nossa vida, é necessário sacrifícios. Os sacrifícios fazem parte da jornada de quem quer chegar em algum lugar, de quem quer alcançar metas, de quem quer alcançar objetivos. Por quê? Porque senão é contraditório, é incoerente. Como é que você quer crescer na vida e não quer passar por obstáculos, por dificuldades?
Eu passei por diversas e sei que muitas ainda vão vir e que venham. Eu quero que venham porque quando elas vierem, é porque eu estou preparado ou estarei me preparando para chegar a um nível acima e, consequentemente, mais próximo dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então não desista. Anota isso aí. Você que ainda não teve a oportunidade e não pode dizer depois desse vídeo que não está tendo o conhecimento necessário para você começar a dar o primeiro passo para você chegar onde você quer. Saiba administrar o seu recurso, mesmo que ele seja pouco. Ah, Bruno, eu já ouvi muito isso. Ah, Bruno, mas é muito fácil para você falar isso agora na condição que você tem, na situação que você se encontra. Mas, queridos, para eu chegar aqui, é exatamente por isso que eu estou detalhando a minha história. Para eu chegar até aqui e para eu chegar aonde eu quero chegar, e eu creio que eu vou chegar, eu precisei saber administrar os meus recursos. Eu estou contando para você como eu cheguei no Rio de Janeiro e como eu consegui administrar R$300. Que para muitos, como eu vi no decorrer dessa trajetória, seria impossível. Mas eu, Bruno, por meio da minha história, estou mostrando para você que é possível sim você alcançar os seus sonhos, se de fato você estiver disposto a se sacrificar por isso. Hoje eu, Bruno, graças a Deus, posso morar sozinho, numa casa bacana, num apartamento bacana, a ter a minha privacidade, a ter o meu espaço, a ter as coisas, quando eu saio e chego, elas estarem exatamente onde eu deixei. Mas para eu chegar até aqui, queridos, eu precisei sacrificar muita coisa. Eu precisei abrir mão de muitas coisas, de muitas vontades, de muitos prazeres. Principalmente ao chegar no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, que proporciona a quem mora nela muita coisa. Muitas coisas boas e também muitas coisas ruins. Eu, Bruno, que estava focado num objetivo, na realização de um sonho, confesso para você que ao chegar nessa cidade grande, depois de sair de uma cidade pequena, eu vi coisas que eu nunca esperei ver. Coisas e prazeres que foram aguçados em mim por ser tudo novo. E nesse momento, eu tive que fazer escolhas e tomar decisões. Fiz escolhas erradas, tomei decisões erradas, porque o Rio de Janeiro, uma cidade grande, ela nos aproxima de muitas pessoas. E eu, na minha idade, na época com 18 anos, me deixei levar por algumas delas. O que acabou me fazendo perder o foco dos meus objetivos para aquilo que vim. Caí algumas vezes, apanhei, mas o mais importante disso, aprendi. Eu costumo dizer, e vocês devem já ter escutado muito, errar é humano. Mas persistir no erro, desculpa, é burrice. E por mais que eu tenha errado algumas vezes e falhado algumas vezes, eu arquei com consequências dessas decisões, porque o que se planta se colhe tanto para o bem quanto para o mal. Quando você faz algo de bom na sua vida, ou toma decisões boas na sua vida, tende-se a colher coisas boas, a colher frutos bons. Mas quando por algum motivo nós erramos, nós falhamos nas nossas decisões, nas nossas escolhas, a gente também colhe coisas ruins. A gente colhe problemas. O que eu quero mostrar para você? Errar é humano, querido.
Mas utilize dos erros que você cometeu na sua vida ou que você vai cometer para que você possa tirar um aprendizado deles. E eu, Bruno, nessa caminhada, após chegar ao Rio de Janeiro e passar por esse primeiro obstáculo de conseguir me manter com R$ 300, que foi apenas o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, eu tive que conhecer algumas coisas, viver algumas coisas que você também vai precisar viver quando você decidir dar esse passo da fé para poder evoluir. Eu precisei passar por algumas situações que, por meio das minhas escolhas e das minhas decisões, me fizeram colher coisas ruins, problemas. E como é que eu, Bruno, faço hoje e fiz na época, quando eu me cansei dos problemas? O que eu, Bruno, fiz e faço até hoje para conseguir eliminar o mal pela raiz? Para eliminar esses problemas da minha vida? Eu comecei por meio deles tirar coisas boas. Que escolha errada eu fiz para estar passando por esse problema? Muitas das vezes a gente passa pela dificuldade e só sabe reclamar. A gente passa pelo problema e só sabe reclamar, só sabe murmurar. Eu fiz muito isso. Mas sabe o que eu colhi, o que eu aprendi? Nada. Só perdi o meu tempo reclamando, murmurando. Ao invés, queridos, de analisar o que foi feito para com que aquele problema viesse a acontecer na minha vida. Hoje eu, Bruno, falei isso em um dos vídeos anteriores, eu tiro 1 hora, 2 horas do meu dia para poder refletir sobre ele, para poder refletir o que eu poderia ter feito de melhor, para poder refletir aonde eu errei, para poder refletir o que eu poderia ter feito a mais para fazer a diferença e para acelerar essa minha caminhada para que eu possa chegar onde eu desejo. Então, querido, tome essa decisão na sua vida. Utilize os seus erros como aprendizado. Pare para refletir. O que foi que te trouxe esse problema que você está vivendo? O que gerou essa circunstância? O que gerou esse medo? O que gerou essa consequência na sua vida? Porque tudo é uma consequência. Quando nós passamos por adversidades em nossas vidas, é porque nós erramos em alguma coisa. Porque se você não tivesse errado, se eu não tivesse errado, eu não precisaria ter colhido a consequência daquela decisão que eu tomei naquele momento. Então faça isso. Primeiro passo. Saiba administrar o seu recurso e pare para avaliar e pare para analisar o que te traz problema. Quais são os seus problemas e por que você está nesse problema? Busque essa resposta. Ao encontrar essa resposta, pode ter certeza, você não somente vai encontrar resposta para essa pergunta desse momento que você está passando na sua vida, mas como uma resposta para várias outras situações que vão vir na sua vida. E você não vai precisar errar, porque você já errou uma vez. E você vai poder mais uma vez decidir se você vai cometer o mesmo erro ou se você vai tomar a decisão correta para que as coisas venham a dar certo na sua vida. E para não prolongar esse vídeo, pessoal, eu vou dar um spoiler sobre o próximo, sobre a próxima etapa da minha história. Etapa essa que quem me conhece desde a minha vinda para o Rio de Janeiro sabe que o meu sonho era trabalhar uma grande emissora. Uma emissora renomada. Uma emissora que, por meio dela, de alguma forma, eu sabia que se eu entrasse, eu ia absorver muito conhecimento. Eu ia obter informações, não só pessoais, mas profissionais,
que fariam diferença na minha vida. E que fazem diferença na minha vida até hoje e que vai fazer diferença na minha vida para eu chegar onde eu quero chegar. Eu quero finalizar agradecendo a você que está assistindo, compartilhando, curtindo, se inscrevendo nesse canal. Porque, como eu já disse, vocês são peças fundamentais para fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Que essas informações cheguem às pessoas que precisam de algum direcionamento, de algum conhecimento que eu, Bruno, por toda a minha trajetória, por toda a minha história, posso sim compartilhar com vocês. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.